Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de qualquer coisa, eu já queria começar esse vídeo fazendo um pedido de desculpas muito sincero, porque tem mais de um mês que eu não posto vídeo aqui no canal. E eu não só parei de postar vídeo aqui no canal, mas foi exatamente no momento em que o canal tava crescendo e a maioria de vocês estavam chegando. Juro que não foi de propósito, eu só me vi no bloqueio criativo, eu tava postando um vídeo por semana e isso tava consumindo muito do meu tempo, muito do meu planejamento, e aí eu simplesmente me esgotei. Aí tudo isso juntou com a rotina mesmo, outras coisas além aqui do YouTube, mas quem me acompanhou lá pelo meu Instagram e teve a oportunidade de conversar comigo, eu troquei mensagem com muitas pessoas e foi bem legal ter esse tipo de interação. Viram que eu não parei de viver, assim. Eu tava fazendo as minhas coisas, eu tive meu recesso da escola onde eu trabalho, e aí eu aproveitei bastante pra sair com os meus amigos, pra cuidar um pouco de mim, e esse tempo foi ótimo. E uma coisa que eu fiz bastante nesse tempo foi escrever. Não é novidade pra ninguém, quem me conhece intimamente sabe o quanto que a escrita ela faz parte da minha rotina e faz parte do meu dia a dia há muito tempo. Eu recebi o meu primeiro caderno de escrita quando eu tinha 10 anos de idade. Foi uma amiga da minha avó que ela me deu um caderno e aí ela falou que eu tinha bastante criatividade e que eu poderia usar aquilo para escrever. Eu usava esse caderno para escrever histórias me colocando como protagonista de aventuras que eu já conhecia. E aí eu meio que fazia fanfics mesmo sobre mim e colocava meus amigos, meus familiares naquela história e me imaginava dentro daquele próprio universo. Com meus 15 anos, eu acabei escrevendo o meu primeiro livro, que foi publicado alguns anos depois, e inclusive o nome do livro é justamente 15 anos. E aí eu não parei de escrever profissionalmente, eu comecei a trabalhar com literatura, eu comecei a estudar literatura, eu trabalhei como editor literário e participei da publicação de livros de outras pessoas, e tudo isso me fez me sentir como um profissional da área da escrita. A gente normalizou ter IA em praticamente tudo o que a gente faz, e sem perceber, a gente acabou consumindo muita coisa de IA. A gente passou a perder um pouco dessa noção do que é de verdade, do que foi feito por um ser humano e o que foi feito por um software, por exemplo. E sem perceber, a gente acabou se acostumando com textos artificiais. E isso começou a gerar um problema bastante silencioso, mas eu me vi mudando o meu processo de escrita e a minha forma de escrever porque algumas coisas que eu considerava estilísticas minhas passaram a ser considerados coisas feitas por inteligência artificial. Então, recentemente eu comecei a me perguntar o que eu posso fazer e como eu consigo me manter um escritor mesmo nessa era dominada por inteligência artificial.
No começo desse vídeo eu falei o quanto que eu usei esse meu tempo afastado do YouTube para produzir textos novos e alimentar o meu blog de um certo modo. Foi justamente nesse processo que eu comecei a me questionar muito sobre o quanto que valia a pena eu estar lançando conteúdos, falando de um lado mais pessoal da minha vida, sendo que eu estava vendo vários textos que não tinham tanta autoria assim, porque estavam sendo feitos por autores que usam inteligência artificial, e sem entrar na questão poética da coisa, né? Como escritor, eu me senti extremamente afetado por isso, porque eu pensei, será que o meu contexto ainda conversa com as pessoas no meio de tudo isso aqui? E foi justamente a partir daí que eu comecei a me questionar como eu poderia continuar sendo um autor, mesmo nessa época de conteúdos gerados por inteligência artificial. Eu não estava entendendo ainda, mas eu percebi que estar em contato com o meu ócio criativo, com o meu tempo livre, viver literalmente a minha vida, era uma das principais coisas que eu poderia fazer. E depois eu percebi o quanto que esses momentos, eles eram muito importantes, porque de algum modo eles acabavam transbordando no que eu escrevia e no que eu teria para falar logo em seguida. Depois de sair, viver, experienciar, rir e simplesmente passar pelos meus próprios sentimentos, pelas minhas próprias emoções, inclusive as frustrações e as tristezas, quando eu encarava o meu Word ou uma folha em branco, parecia que tudo pulava. Era muito mais fácil, era muito mais natural, porque era como se eu tivesse recarregado as minhas energias, mas no final a gente basicamente está falando sobre repertório. Quando você vive, você consequentemente tem mais repertório, você tem mais o que dizer, você tem mais o que falar, e se a sua cabeça funciona como a de um escritor, como a de um artista, você vai querer falar o tempo inteiro. E a gente realmente se esgota. Por isso que eu digo quanto que é importante não só viver a sua própria vida, mas entender que a sua escrita, ela é parte da sua vida. Não existe um botão de liga ou desliga. Não existe um momento em que você é escritor e um momento que você não é. Você cria o tempo inteiro, até quando você não está produzindo. E no momento que você aceita essa lógica, você começa a perceber que o seu processo de criação, ele não precisa ser um momento sacro da sua vida, ou um momento de comunhão. Você pode simplesmente perceber que no seu silêncio, sem necessariamente pegar o seu bloco de notas ou abrir o Word no computador, você vai estar produzindo repertório e você vai estar, de um certo modo, construindo a ideia de um próximo texto. Tem uma experiência que eu acho que todo escritor já passou, que é você terminar de escrever um texto e você achar que você foi muito, sabe? Que você conseguiu ser muito criativo, que você conseguiu comunicar muito bem, e aí passando alguns minutos ou até um dia depois você para reler esse texto e você acha que é a pior coisa que você já escreveu. Isso acontece com muita frequência. E isso não só vem de um lado em que a gente realmente se cobra muito, mas também vem de uma percepção que eu ando tendo recentemente. Nem tudo que a gente escreve precisa ser publicado. Nem tudo que a gente faz precisa virar um produto, precisa virar alguma embalagem no final. Tá tudo bem a gente ter textos ruins ou textos que a gente sente que não são suficientes para serem vendidos, por assim dizer. Por isso que eu defendo abertamente espaços de escrita ativo, onde você não precise necessariamente depender do outro para que aquele texto tenha sentido. Diários, cadernos, seu próprio bloco de notas são lugares onde você pode escrever com mais segurança. E obviamente que algumas coisas que você escreva nesse espaço, eles vão acabar virando algum texto com um potencial maior. O que eu tô tentando dizer é que é muito importante que você, escritor, entenda que a sua escrita, ela é parte indissociável da sua vida, mas que nem tudo que você escreve precisa ter o seu selo de qualidade. Quando escrever se torna algo seu, algo que você não consegue simplesmente parar de fazer, é natural que as coisas, elas nem sempre sejam boas. E tá tudo bem. A gente não precisa se desesperar tanto com isso. Recentemente, eu finalmente construí o meu site portfólio, um lugar onde eu poderia colocar a minha personalidade de um jeito mais fácil para as pessoas acessarem. Esse site, ele tem o objetivo justamente de reunir os meus trabalhos, esses textos que eu acho que fazem algum sentido de estarem públicos, e transformar isso como um lugar onde as pessoas poderiam me conhecer um pouco mais. Eu passei meses trabalhando nesse portfólio, nesse site, fazendo tudo do zero, usando todas as minhas habilidades de designer para poder desenvolver o site com a minha personalidade, e no final o resultado ficou bem bacana.
Inclusive, quem tiver interesse em conhecer o meu site, acompanhar ele como meu portfólio, vocês podem acessar ele pela internet mesmo, gabimelo, com 2ls.com.br, ou simplesmente clicando na descrição aqui embaixo. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, e mais uma vez eu queria pedir desculpas pela demora em postar algo novo, e agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que não soltou a minha mão. Mesmo sem postar vídeo, o canal ele cresceu bastante, eu recebi muitas mensagens de vocês lá no meu Instagram, pedindo pra voltar, saber se eu tava bem, se tava tudo certo, e eu sou muito grato mesmo por saber que, de algum modo, as coisas que eu trago aqui pro YouTube, elas fazem sentido pra alguém aí em qualquer lugar desse Brasil. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.